gente passa por humilhação porque nós somos humanos, né? Não tem como a gente desassociar essas duas coisas, pecado e sofrimento. É bom saber que eu não estou sofrendo sozinho, né? Que Deus não está preocupado com a sua felicidade. O sofrimento também, quando ele atinge a nossa vida, é justamente para que a gente tome decisões que a gente já entende. Deus usa o sofrimento para amplificar aquilo que Ele quer para que chegue aos nossos ouvidos. Olá pessoal, estamos dando início aqui a um projeto chamado A3, conversa com 3 pessoas sobre assuntos do nosso dia a dia, dessa nossa nova rotina, nova vida, daquilo que temos vivenciado em quarentena e queremos a sua participação. A ideia aqui é falar sobre assuntos reais, que de fato nos afligem, que de fato nos tocam e que a gente nunca colocou isso em prática, porque nunca passamos por isso, né? Então queremos que você participe com perguntas, dúvidas, e essa é a nossa função aqui, falar da vida real, daquilo que de fato a gente encontra nas ruas, ou melhor dizendo, na sua e na minha casa, tá bom? Pensando nisso, a gente separou um versículo para te dar um start e falar sobre nesses quatro vídeos que virão, falar sobre esse versículo, tá? Tá lá em Deuteronômio 8:2, que diz assim, quando Deus está falando para Moisés sobre a nova circunstância, o novo momento que eles iam viver, de que ficariam pelo deserto mais tempo do que deveriam, e Deus fala sobre a motivação disso tudo. Ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus aqui falando algumas coisas importantes. E a primeira coisa que a gente queria separar era falar, era para humilhar mesmo? Então, eu trago aqui para a roda essa pergunta: o que é humilhação e por que a gente passa e ela pode vir de Deus? Como é que é essa história aí, gente? A gente passa por humilhação porque nós somos humanos, né? O ser humano, a sua natureza caída e a sua constituição de ser humano já traz em si a característica do sofrimento. Humilhação é sofrimento. Então eu diria que num primeiro momento assim a gente passa por humilhação e por sofrimento porque nós somos humanos. A gente nasce já assim, né? A gente já nasce sofrendo ou causando sofrimento em alguém. E acho que até a própria gênese do sofrimento, ela está ligada a isso, né? Porque quando ali há o pecado no Éden, automaticamente Deus, ele quando amaldiçoa a criação, né? O homem, a mulher, a terra, ali naquela maldição a gente vê que tem coisas ligadas ao sofrimento. A mulher, a partir daquele momento, daria a luz com sofrimento. O homem, a partir daquele momento, ele trabalharia, mas com sofrimento. Então a gente percebe que o sofrimento também, ele é natural do ser humano, porque nós somos marcados pelo pecado, né? Não tem como a gente desassociar essas duas coisas, pecado e sofrimento. Mas eu acho também que a boa nova disso tudo é que no Evangelho a gente encontra esse vislumbre que o sofrimento ele tem um propósito. Não é sofrer por sofrer, mas sempre sofrer com vias de que algo vai acontecer na nossa vida, né? Tem um agir ali de Deus direcionando a nossa dor, direcionando o nosso sofrimento. Eu acho que é legal, esse versículo fala, né, que Deus estava colocando, Deus provocou tudo isso, né? Então acho legal você falar porque estava falando no sentido de que nós criamos expectativas em cima daquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente precisa. Mas a gente precisa lembrar também que Deus sabe, sonda o nosso coração e sabe tudo aquilo que de fato a gente precisa, né? Então a gente cria expectativas e de repente, quando elas são frustradas, por exemplo, fico pensando hoje nos dias de hoje, né? Alguém que ia abrir uma loja, por exemplo, imagina, alguém que abria uma loja no centro, criou uma expectativa, fez investimento, então é grana, ou tem uma loja no shopping, ou tem uma escola, enfim, cria uma expectativa e de repente vem algo que para tudo isso, né? Então, as nossas expectativas também são motivadores para os nossos sofrimentos. Nós ficamos olhando, né? E tem uma frase interessante que eu escuto de vez em quando, assim, principalmente aqui, alguém pregando, que Deus não está preocupado com a sua felicidade, Ele está preocupado com a sua santidade.
Então eu fico pensando que o sofrimento ele é uma forma de Deus nos ensinar, né? E que sofrimento não tem um link com dor na nossa realidade, mas que muitas vezes o sofrimento ele está isolado da dor. Às vezes há sofrimento, mas não há dor. Então Deus trata conosco através do sofrimento para nos levar para um lugar de entendimento daquilo que Ele quer para a nossa vida. Nesse sentido, eu acho que Deus permite o sofrimento para nos disciplinar, para nos discipular, melhor dizendo. Posso falar a frase C.S. Lewis? Não, eu não vou errar não. Agora sai. C.S. Lewis disse, como vocês viram no vídeo de divulgação aí, C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que não quer ouvi-lo. Na verdade, fico pensando que é Deus gritando, falando assim: ei, qual que é a finalidade? Então, a finalidade de vocês é vender, a finalidade de vocês na vida é ganhar dinheiro, não, é adoração, né? Ô, João, essa é a expectativa, né? A frase do C.S. Lewis é ensurdecido, para um mundo ensurdecido. Nós trocamos por causa do tempo de hoje, né? Que a gente não quer associar o sofrimento com uma pessoa que não consegue escutar, com um deficiente auditivo. Mas ensurdecido é alguém que não tem a capacidade de ouvir. Então não é só simplesmente assim, não quero ouvi-lo. Talvez a nossa geração ela tenha perdido a capacidade de ouvir a Deus, né? E por isso o C.S. Lewis diz isso, né? É um megafone, ou seja, Deus usa o sofrimento para amplificar aquilo que Ele quer para que chegue aos nossos ouvidos. Eu acho que até trazer um ponto... Quase como que um aparelho auditivo. E eu acho que até também para trazer um ponto de entendimento, né? Porque, por exemplo, quando a gente lê os evangelhos, Jesus ele contava as parábolas e os fariseus eles entendiam as parábolas, mas eles entendiam só no plano cognitivo. Eles conseguiam identificar quem era cada personagem representado na parábola. Então, quando Jesus fala que eles não entendiam ou que eles não ouviam, na verdade, esse não ouvir eles não tomavam uma posição favorável à graça de Deus. Eles entendiam todo o contexto, mas o fato de não estarem querendo ouvir a voz de Deus fazia com que eles falassem assim: então, eu entendi, compreendi, mas não vou seguir. Vou continuar confiando em mim, vou continuar me fundamentando na minha religiosidade, ao invés de tomar uma decisão, porque toda a parábola de Cristo era isso, né? Era uma história que no final você tinha que tomar uma decisão. Você não podia ficar em cima do muro, porque ficar em cima do muro já era um posicionamento. Então eu acredito que o sofrimento também, quando ele atinge a nossa vida, é justamente para que a gente tome decisões que a gente já entende, mas que a gente ainda fica, né, tentando se esgueirar. Mas Deus é soberano, mas eu ainda quero tentar controlar a minha vida. Deus ele cuida de mim, mas será que cuida mesmo? Então acho que o sofrimento ele vem justamente para avultar, né? Justamente para despertar a gente e falar assim: ó, tem que tomar uma decisão, do jeito que está não pode ficar. O sofrimento é didático. Deus usa o sofrimento para disciplinar a nossa vida, e a gente vê isso no Novo Testamento, que todos os ícones do Novo Testamento sofreram. E o sofrimento é uma coisa que nós queremos excluir da nossa vida. Então eu acho que nós, quando olhamos para esse tempo, né, e a gente sofre às vezes por coisas boas. Eu já ouvi pessoas falando assim, né, que amaram tanto, que até sofreram tanto porque amaram, né? Meu coração está doendo. O coração não está doendo nada. Se estivesse doendo, estava com um problema cardíaco. Mas assim, associa a dor às coisas ruins. Mas às vezes a dor também é associada a coisas boas. Uma cirurgia para reparar algo no seu corpo vai causar dor e sofrimento depois, mas ela foi extremamente benéfica para você. Então, trazendo para esse tempo de pandemia, o sofrimento que nós estamos vivendo hoje, a humilhação, eu acredito que é um trabalhar de Deus na nossa vida. É legal falar isso, porque é bom saber que eu não estou sofrendo sozinho, né? Então a gente olha para a Bíblia e vê pessoas que sofreram, foram humilhadas. Aconteceu esse dia para trás em casa uma situação que eu me identifiquei como a minha pior faceta. Quer dizer, esse sofrimento, essa humilhação, esse tempo estressante, e irmãos, não tem problema nenhum, você que está ouvindo, pensar que isso é estressante, né? A gente está sendo colocado à prova
E aí, de repente, eu me vi na minha pior faceta. Eu falei, caramba, velho, eu consigo produzir isso. Então, era o megafone de Deus falando o seguinte: ei, se coloque na posição de quem você é e para que você está aqui, que é adorar. Então, essa sua atitude não é digna disso. E para quem está sofrendo hoje, talvez a gente pudesse deixar o que isso vai trazer, né? Você está sofrendo hoje, o que isso pode gerar na sua vida, né? Que a gente pode tratar bem ou tratar mal com esse momento, né? Então, acho que a gente podia deixar, encerrando esse momento aqui, né? O que a gente faz com esse sofrimento que a gente está passando agora, né? De ganhar menos, de não poder se locomover, de ver a incerteza política, econômica do país. O que nós podemos aprender? O que nós podemos tirar desse tempo de sofrimento? Eu acho que uma palavra-chave aqui, até no primeiro versículo que nós lemos, é justamente essa capacidade de nos lembrarmos de que quem guiou o povo pelo deserto foi Deus. Então é entender, eu acho que essa é uma das facetas da Boa Nova, né? É entender que o Senhor é aquele que controla tudo da nossa vida, inclusive os nossos sofrimentos. E que todas as coisas, e nesse todas, né, o sofrimento ele está incluso, elas cooperam de alguma forma, que às vezes você que está em casa nos ouvindo não sabe, eu que estou aqui falando não sei, nós que estamos aqui não sabemos, mas o Senhor ele sabe como esse problema, como esse sofrimento, ele vai cooperar para o nosso bem. E o interessante, a última fala, é que a humilhação, ela vai trazer um próximo estágio, a dor vai trazer um próximo estágio, o sofrimento, ele vai ter o caráter de provar, porque Deus prova para aprovar, que talvez seja a nossa segunda No próximo vídeo a gente fala sobre isso, a aprovação de Deus para os nossos dias. Se você tem questões, né, e perguntas sobre sofrimento, manda pra gente enquanto esse vídeo estiver rolando e a gente vai tentar responder biblicamente. Até o próximo vídeo, então. Valeu!